O teu nome é diferente? Primeiro nome. O primeiro nome? Como é que é? Adrian. Adrian. O irmão chama o que? Alfacian? Não, que a pessoa colocar o nome de Adrian na criança, é claro que a prima chama Couvian. Ah, Deus que me livre agora. Já falou. Adriele. Não entendi. O nome da minha irmã. Adriele. Adriele? Meu irmão, Adriel. Tem alguém do conselho tutelar aí? Porque nós vamos mandar prender essa família. Adrian, Adriele e... Gabriel e também Gael. Ah, não. Não dá, gente. Pelo amor de Deus. Mandar dele. Eu sei que é a mãe dele ou não? É a mãe dele? Alguém tem uma algema aí, por favor?